Capítulo 3. A infância na comuna. Em 1969, quando eu tinha 8 anos, a pobreza em torno de Laoshan e em nossa comuna era cada vez pior. Ainda me lembro do dia em que fui com vários amigos até a praia, uma caminhada de 1 hora, procurar mariscos e ostras, ou, se tivéssemos sorte, um peixe morto trazido pelo mar. Cada um levava uma cesta no braço e uma pequena pá no ombro. Meus pais sempre nos aconselhavam a não entrar no mar, por causa das correntezas. Ao chegar, já encontramos muita gente procurando. Em meia hora de busca, só o que conseguimos foram conchas vazias. A praia estava absolutamente limpa, como se todas as criaturas do mar nos tivessem abandonado. De volta para casa, sugeri aos amigos que fizéssemos um breve desvio, passando pelo aeroporto, para catar carvões meio queimados e jogados fora. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses construíram aquele aeroporto que se tornou um de seus principais pontos de transporte de cargas. Naquela época, porém, lá só havia alguns velhos aviões de carga, guardados por uns poucos soldados do Exército de Libertação do Povo. Os japoneses usaram carvão virgem e carvão meio queimado por baixo do revestimento da pista de pouso. Sabendo disso, pessoas desesperadas tinham retirado parte da camada externa para pegar os carvões. Tentando evitar que acontecesse de novo, a segurança foi reforçada. Eu só tinha estado lá uma vez com um de meus irmãos mais velhos. Havia uma fileira de árvores ao longo dos limites do aeroporto e um pequeno fosso para drenagem. Como o fosso estava seco naquela época do ano, fomos andando uns 15 minutos, abaixados por dentro dele para não sermos vistos pelos guardas. Ainda encontramos restos de carvão, mas estava quase meio metro abaixo da superfície, o que dificultava sua retirada. Para nós, no entanto, encontrar carvão era o mesmo que encontrar ouro. Perdemos a noção do tempo e todos enchemos as cestas. Acontece que carregar uma cesta pesada com o corpo curvado era tarefa difícil demais para garotos de 8 anos. Mais ou menos na metade do caminho, um dos meninos sentiu necessidade de esticar um pouco as costas e foi visto pelos guardas militares, que imediatamente deram tiros para o ar e saíram em nosso encalço. Ficamos apavorados. Largamos as cestas e as pás e corremos para salvar a vida. Cheguei em casa sem fôlego. Passava pouco das 13 horas. Tem comida na panela para você, avisou meu quinto irmão, Sonfar. A Nian havia deixado para mim inhames secos e nabo ao escabeche. Onde está a Nian? Perguntei enquanto comia. Foi trabalhar na plantação, ele respondeu. Naquele dia, Sonfar só tinha aula pela manhã. Não havia salas suficientes para que todos estudassem em horário integral. Onde você esteve? Ele me perguntou. Contei o que tinha acontecido no aeroporto. Ele franziu o senho. Você deixou a pá e a cesta lá? Deixei, eu não tinha escolha. Se os soldados nos pegassem, nos matavam. Não, não matavam não, ele disse. Matavam sim, chegaram a dar tiros. Você tem de voltar lá e pegar sua pá e sua cesta. Não podemos comprar outras, nossos pais não têm dinheiro. Nunca mais passo perto do aeroporto. Mas ele me convenceu a voltarmos lá juntos. À beira do fosso parei e disse que não daria nem mais um passo. Apenas indiquei o local onde tínhamos abandonado as cestas e as pás. Ele foi olhar, mas os guardas tinham confiscado tudo. Havia somente alguns pedaços usados, de carvão espalhados. O inverno, naquele tempo, era terrivelmente frio em Qingdao. Além de enfrentar a falta de carvão,
Tínhamos de lutar contra os piolhos. Eles conviviam conosco, nos casacos, nas calças e nas colchas de algodão. Ao contrário das roupas de verão que a Nian lavava regularmente, nossos casacos e nossas calças de inverno, todos acolchoados, não podiam ser lavados. As roupas de inverno eram feitas com capricho, de vários pedaços de algodão cru emendados. Se fossem colocadas na água, encolheriam e ficariam deformadas. A única solução era desmanchar, lavar os pedaços e costurar tudo de novo. Em processo demorado, cansativo e complicado. A Nian espalhava os pedaços de algodão cru sobre o kang, e as fibras eram levadas pelo vento para toda parte, como uma poeira branca. Suas roupas e seus cabelos negros ficavam cheios de fibras brancas, parecendo ela mesma um algodão. Então, uma vez feitas, as roupas de inverno tinham de durar toda a estação. O único meio de combate aos piolhos era a limpeza. Toda semana, a Nian aquecia panelões de água que despejava em uma velha bacia de madeira. Cada um de nós recebia um pedaço de pano para se ensaboar e ajudar a esfregar as costas dos outros. Se um membro da família tivesse piolho, o restante teria também. Eles se multiplicavam rapidamente. E não era somente na nossa família. Na China, os piolhos estavam em toda parte. Todo mundo vivia se coçando. À noite, depois que nos despíamos e nos metíamos debaixo das cobertas, a Nian virava nossas roupas pelo avesso e esmagava os piolhos entre os polegares. Quando terminava, tinha os dedos cobertos de sangue. Ela se tornou uma especialista na tarefa de matar aquelas pequenas sanguessugas. Possuía uma vista incrível, apesar da luz fraca. A única iluminação vinha de uma lâmpada de 20 watts no teto de cada cômodo. A eletricidade chegou à nossa vila 1 ano antes do meu nascimento. Em geral, a comuna interrompia o fornecimento de energia elétrica às 20 horas. Então ela acendia um pequeno lampião de querosene e continuava pacientemente seu trabalho. Mas era impossível eliminar completamente os piolhos porque eles se escondiam dentro das costuras do tecido e só saíam de lá durante o dia, quando vestíamos as roupas. Tenho muitas outras lembranças nítidas da infância, mas nunca de ter ido a um médico ou a um hospital. Não que eu não adoecesse, mas porque não podíamos pagar. A única vez em que cheguei perto de um profissional ligado à medicina foi quando entrei em uma fila na praça da comuna para que uma enfermeira descalça me aplicasse vacina contra a varíola. Tínhamos de esperar na fila com as mangas enroladas. A enfermeira usava a mesma agulha para vacinar todos, limpando a ponta e a pele com um pedaço de algodão embebido em álcool. As mães levavam nos braços filhos que choravam de medo, mas o que se esperava das crianças a partir dos 5 anos de idade era que fossem corajosas o suficiente para irem sozinhas tomar a vacina. Chorar era uma atitude impensável, por mais que a injeção nos assustasse ou doesse. Certa vez, quando me cortei, meus pais disseram que eu pegasse com os dedos um pouco de terra no peitoril da janela e passasse no corte, para parar de sangrar. Essa era a nossa versão de asepsia e de band-aid. Para preparar um remédio que a Nian nos dava em caso de tosse persistente, era preciso ir ao campo durante o outono, pegar uma pele de cobra. É no outono que as cobras trocam de pele. Ela enrolava essa pele com uma cebolinha verde e me fazia comer diante dela, tudinho. A pele de cobra parecia um plástico sem gosto. E a aparência era horrível. Eu sempre tinha vontade de vomitar, mas esse era o mais eficaz tratamento disponível para a tosse
e dor de garganta. Certa vez fiquei vários dias com o rosto e o pescoço inchados por causa de infecção nas glândulas. A Nian me levou à casa de um vizinho. Ele pegou um conjunto de materiais que usava para escrever, raspou o bastão de tinta preta sobre um prato e acrescentou um pouco de água. Depois molhou o pincel na mistura. Pensei que fosse escrever uma receita secreta para me curar, mas em vez disso, pediu que eu fechasse os olhos e começou a desenhar no meu rosto. Enquanto desenhava, palavras estranhas dirigidas ao Deus da cura. Não entendi as palavras, mas gostei da sensação de frescor que a tinta provocou na minha pele. Era como se, pela primeira vez na vida, alguém que não a minha Nian estivesse me acarinhando. Quando tudo terminou, eu tinha o rosto e o pescoço inteiramente pintados de preto. Fiquei ao mesmo tempo assustado e engraçado, como um personagem malvado da ópera de Pequim. A tinta precisava ficar na pele por 2 dias inteiros. Eu me recusei a sair de casa. Meus irmãos não paravam de rir de mim. Ainda bem que não tinha idade para ir à escola. Pelo menos não teria de suportar os colegas e professores rindo também. Em 2 dias o inchaço desapareceu. Mas até hoje me pergunto se isso não teria acontecido de qualquer jeito, sem necessidade de me fazer ostentar aquela cara pintada. Outro verdadeiro flagelo da infância eram as verrugas que chamávamos macaquinhos. Em nossa vila vivia um homem bastante idoso chamado Urro pelos habitantes. Andava lá pelos seus 70 e tantos anos e era um homenzinho divertido com um bom senso de humor. Enxergava pouco, tinha os dentes estragados e uma longa barba prateada. Trazia sempre na mão uma folha de palma para se abanar e fumava um cachimbo muito antigo. Seu andar era característico, com as mãos dobradas atrás das costas. Tossia e cuspia com frequência. Foi a ele que a Nian recorreu para saber como acabar com as verrugas. O Urro aconselhou-a a nos mandar até a moenda de grãos da vila em um dia de chuva, para molhar os macaquinhos. Havia uma exigência, porém. Para o tratamento dar certo, teríamos de ir e voltar sem pronunciar uma palavra sequer. Assim, depois de um dia de chuva, a Nian me disse: leve Jintrin até a moenda e vocês dois lavem suas verrugas, ou seus macaquinhos, na água que escorre de lá. Mas a senhora prometeu me deixar brincar com a Xian Yu quando parasse de chover, protestei. Eu não queria ir. Achava perda de tempo e detestava tomar conta de Jintrin. Se não levar Jintrin até a moenda, não vai brincar com Xian Yu. Ela ameaçou. Eu queria tanto brincar com meu amigo que acabei concordando. Antes de sairmos para nossa caminhada de 5 minutos até a moenda de grãos, a Nian recomendou: lembrem-se de não falar com pessoa alguma. Se vocês disserem uma só palavra, seja na ida ou na volta, o tratamento não vai adiantar. Eu não estava nada satisfeito. Por mim, não haveria problema em ficar calado. Mas e quanto a Jintrin? Ele era tão pequeno. Se abrir a boca eu mato você, entendeu? Eu disse antes de passarmos pelo portão. Ele apenas fez que sim com a cabeça. Peguei-o pela mão e parti em minha missão especial. Os primeiros minutos foram muito fáceis porque não encontramos conhecido nenhum. Na metade do caminho, porém, vimos a mãe de Xian Yu vindo em nossa direção. Ni hao, Liu Su, ni hao, Ti Su. Ela disse gentilmente, chamando-nos de 6º e 7º. Sun Yu está em casa esperando você. Está indo para lá? Ela perguntou. Ni hao, de Shifu. Respondi ao cumprimento, saudando-a como alguém da família. Vou daqui a pouco. Eu não podia acreditar.
Não podia crer que o tolo havia sido eu e não Dintrim. Tínhamos de recomeçar a caminhada. Dintrim ficou aborrecidíssimo e não queria cooperar de modo algum. Ficava repetindo: estou cansado, estou cansado, estou cansado demais para andar. Se você não for, os seus macaquinhos vão se espalhar pelos braços, pelo corpo, pelo rosto e até pelos olhos, ameacei. Não quero ir, não aguento, ele gritou. Eu estava ficando desesperado. Não queria perder a brincadeira com Cian-Yu. Escute, se for comigo, levo você para brincar na casa de Cian-Yu. Dintrim sempre queria fazer o mesmo que eu. Promete? Perguntou todo animado. Prometo, respondi. Tem coragem de cuspir para provar? Perguntou novamente. Impaciente, cuspi no chão e pisei em cima, o que significava que se não cumprisse a promessa, sofreria terrível falta de sorte. Voltamos para casa e recomeçamos a caminhada. Quando pensei que estava tudo indo bem, vi Cian-Yu vindo em nossa direção gritando: por que demorou tanto? Já ia até sua casa buscar você. Bem que tentei fazer um sinal para Dintrim ficar calado, mas ele não me deu tempo. E respondeu contente: meu sexto irmão prometeu que posso brincar com você, depois que cumprirmos nossa missão secreta. Tínhamos falhado na segunda tentativa e o velho Urro avisara que poderiam ser feitas no máximo 3 em um dia. Dintrim estragou tudo, pensei. Desta vez, meu irmão menor se recusou terminantemente a andar. Nem minha promessa de levá-lo à casa de Cian-Yu adiantou. Quero ficar em casa. Quero ficar em casa, ele gritou. A única coisa que vocês fazem direito é comer. Será que não conseguem ficar calados alguns minutos? Disse a Nian, quando voltamos para casa pela segunda vez. Eu estava tão desesperado que resolvi carregar meu irmãozinho nas costas. Feche os olhos, cale a boca. Se sair um único som da sua boca, vou jogar você no poço e passar o resto da vida com os sapos. E vai passar o resto da vida com sapos. Ele se assustou com a ameaça e fez o que mandei. Conseguimos afinal completar a tarefa e, em um mês, as verrugas desapareceram completamente. Apesar das privações, porém, nossa infância tinha momentos felizes. A única época em que pensávamos no futuro e tínhamos garantido uma comida maravilhosa era no Ano Novo Chinês. A Nian preparava muitos pãezinhos para oferecer aos parentes, em forma de peixe ou pêssego, representando paz e prosperidade, e com o formato de barras de ouro, simbolizando riqueza. A preparação era muito demorada. Se a massa não fosse misturada adequadamente, os pães rachavam. Como ela só queria oferecer os perfeitos aos parentes, os rachados ficavam para nós. Eu torcia para que rachassem muitos, mas a Nian era tão perfeccionista que isso raramente acontecia. A principal razão de seu esforço em não perder os pães, porém, é que a farinha mal dava para os que seriam oferecidos aos parentes, quanto mais para nós. Nessa época costumávamos ter pão de milho, quase tão bom quanto pão de trigo, um banquete. Na véspera do Ano Novo, antes de escurecer, o quarto tio e o dia levavam todas as crianças para visitar a sepultura de nossos antepassados. Carregávamos garrafas de água, representando pão e vinho, e muitas folhas de papel de arroz amareladas, com o desenho de moedas de ouro antigas, simbolizando o dinheiro gasto. Levávamos também lanternas de papel e muitos maços de incenso, representando barras de ouro. Todas as crianças tinham os bolsos cheios de bombinhas. As folhas de papel de arroz eram espalhadas sobre as sepulturas e nelas espetávamos as varetas de incenso.
Depois de acender o papel com as moedas desenhadas e o incenso, íamos um de cada vez, em rigorosa ordem, do mais velho para o mais novo, ajoelhar diante das sepulturas, tocando o chão com a testa 3 vezes e chamando o nome dos antepassados. Dia, como os antepassados podem ouvir se estão mortos? Perguntei. Eles sabem. Ele respondeu com sua habitual brevidade. Antes de deixar o cemitério, convidávamos os antepassados a nos acompanhar até em casa, onde nos aguardava um jantar especial de Ano Novo. O dia e o quarto tio despejavam o conteúdo das garrafas diante de cada sepultura. As crianças acendiam e soltavam as bombinhas para acordar os mortos. No caminho de casa, cuidávamos para que as lanternas se mantivessem acesas, de modo que os espíritos dos antepassados enxergassem a estrada. O dia e nosso tio pediam aos antepassados que andassem devagar, para não tropeçar na estrada acidentada. Eles conversavam com os mortos como se esses fossem vivos. Eu e meus irmãos achávamos engraçado, mas tínhamos de levar a situação a sério. Segundo nos ensinaram, os espíritos de nossos ancestrais continuam vivos como deuses em um mundo melhor, porque foram pessoas boas. Com isso, têm o poder de nos ajudar, de influir sobre nosso bem-estar e nosso destino. O preparo da refeição daquela noite era o que dava mais prazer a Nian, porque era a sua única oportunidade de contar com bons ingredientes. Para isso, economizava o ano todo. Primeiro vinham os pratos frios, medusa marinada com molho de soja e um toque de óleo de gergelim, geleia de algas marinhas com alho amassado em molho de soja, amendoins salgados marinados e geleia de pé de porco. Depois, os pratos quentes, linguado inteiro frito, cuja cabeça a parte mais preciosa, sempre colocávamos na direção do dia. Mas ele não tocava no alimento antes que a Nian se sentasse conosco, quando então ajeitava a cabeça do linguado de modo que ficasse na direção do prato dela. Havia também ovos cozidos no vapor, pelo menos 10, com cebolinha verde e macarrão de arroz. Era tão delicioso que derretia na boca. E havia ainda vários pratos à base de vegetais, todos misturados a pequenos pedaços de carne. O aroma daquela comida deliciosa, misturado ao cheiro de incenso e ao fumo de cachimbo, é inesquecível. Era o cheiro característico da família Lee. E só acontecia uma vez por ano, naquele dia especial, a véspera do Ano Novo Chinês. Eu sempre me oferecia para ajudar a Nian operando o fole. Queria muito participar do banquete do Kang com o resto da família, mas queria mais ainda estar junto dela, naquela noite especial. Não ficaria feliz vendo-a cozinhar sozinha. Ela era toda alegria. De hai ho tao, han ha xiu hu. Deixe-a chamar. Ou han ho tao man xia lai. Deixe o fogo brando. Operar a ventilação me parecia uma tarefa agradável, então. Naquela noite usávamos carvão virgem, que acendia imediatamente. Eu ficava pensando se o Deus do fogo, se é que ele existia, estaria mais feliz naquela noite. Gostaria que fosse feliz o tempo todo. Em véspera de Ano Novo, tudo era mágico e especial. Cada prato parecia ainda mais delicioso que o anterior. Todos falavam com entusiasmo, mas o mais animado era o dia. Os corações se enchiam de felicidade. Ninguém se lembrava das dificuldades, nós nos sentíamos privilegiados. Os pratos eram tantos que não cabiam na bandeja de madeira,
Por isso eram dispostos sobre o Kang. Eu ficava pensando por que não dividíamos aquelas comidas deliciosas pelo ano todo? Quanto se consegue comer em uma noite? A refeição acabava com bolinhos de carne de porco e repolho, tudo feito pela Nian. A aparência era perfeita e o cheiro maravilhoso. Eu sempre reservava espaço para eles. Era um verdadeiro trabalho de amor. A Nian colocava dentro de um dos bolinhos uma moeda de 1 fene. Quem a achasse teria boa sorte o ano todo. Houve um ano em que ninguém achou a moeda, embora a Nian jurasse tê-la colocado. Teria um de nós engolido-a sem perceber? Ninguém se surpreendeu com a possibilidade, pois devorávamos os bolinhos com a voracidade de lobos. A primeira tigela de bolinhos a ser servida era a comida da sorte. Para os deuses da cozinha, da colheita, da prosperidade, da vida longa e da felicidade. A segunda tigela de bolinhos era para os antepassados. Antes que a Nian colocasse essas tigelas no centro da mesa, com um incenso de cada lado, derramava um pouco de caldo no chão em 4 direções enquanto murmurava: Deuses, bondosos deuses, aceitem nossa humilde comida. Fomos abençoados por sua generosidade. A mesa quadrada ficava no meio do cômodo contra a parede norte. Antes de Mao e da Revolução Cultural, a árvore genealógica da família e a imagem do Deus da Fortuna eram expostas na parede acima da mesa. Mas essas antigas tradições passaram a ser consideradas uma ameaça às convicções comunistas. As famílias que mantivessem as tradições seriam vistas como antirrevolucionárias e passíveis de penalidades, inclusive prisão. Ninguém deveria tocar nos bolinhos arrumados pela Nian no centro da mesa, mas eles desapareciam misteriosamente durante a noite. Os deuses e os nossos antepassados comeram os bolinhos, a Nian dizia. Eu achava aquilo extraordinário, mas acreditava de todo o coração. Depois do jantar, íamos de casa em casa oferecer nossos respeitos e desejar um ano novo próspero e feliz. Na vila não havia uma só porta fechada, ninguém dormia. Quem fosse apanhado dormindo era vítima de brincadeiras. Certa vez um colega não resistiu e pegou no sono. Então amarramos uma bombinha em seu tornozelo. Quando ele se mexeu, a bombinha explodiu e ele acordou terrivelmente assustado. Da meia-noite até o amanhecer, ouviam-se as bombinhas estourando em toda a parte e se desmanchando em milhares de pedacinhos de papel vermelho e branco, que no dia seguinte cobriam as ruas. Algumas das bombinhas eram feitas por nós. Minha favorita era a que chamávamos coice duplo. Tinha o comprimento do dedo de um adulto. Depois de acesa, ela dava um primeiro estouro na nossa mão e, em seguida, era lançada a mais de 10 metros de distância, quando estourava pela segunda vez. Em dia de Ano Novo, dormíamos até a metade da manhã. Estávamos todos exaustos, mas ninguém se importava com isso, o espírito festivo permanecia. Em anos alternados, íamos à casa de uma de nossas tias. Eu gostava muito delas, mas a casa da mais jovem tinha mais ação, e lá uma refeição podia durar até 3 horas. Ela era uma bela mulher e excelente cozinheira, com 3 filhas e um filho. Seu marido, além de cantar bem, nos contava lindas histórias, sendo um dos melhores pintores de móveis de Qingdao. Frequentemente nos falava do conhecimento e da tradição que há por trás da pintura de um pedaço de madeira. Homem muito engraçado, adorava beber vinho de arroz.
Bastava um copo pequeno para que sua voz subisse uma oitava e ele começasse a cantar áreas de espetáculos antigos da Ópera de Pequim. Eu também ficava encantado com as muitas fotografias, nas quais ele aparecia em diferentes cidades, de várias regiões da China. Naquela época ninguém costumava viajar tanto. A maioria nem saía do lugar onde nascera. Meu tio, porém, devido a seu talento para a pintura, era convidado a comparecer a seminários em locais distantes. E eu ficava fascinado com a beleza das fotos e das paisagens. Em nossa casa havia pouquíssimas fotografias. E perguntei aos meus pais por quê. Porque cada vez que você é fotografado, perde uma camada de pele e tem de conservar a pele até morrer, respondeu o Dia. Por que meu tio tira tantas fotografias e ainda está vivo e com saúde? Espere para ver, disse ele com ar sinistro. A Nian sempre suspirava ao ouvir as explicações do Dia. Ela sabia que a verdadeira razão era muito simples: pobreza. O segundo dia do Ano Novo marcava a despedida dos antepassados. Acendíamos incensos e lanternas para mostrar o caminho de volta à sepultura. Além disso, oferecíamos a eles dinheiro, bebida e alimentos ricos em simbolismo, desejando que tivessem um ano de paz e felicidade. O terceiro dia do Ano Novo era quando as moças casadas iam visitar a família. A Nian pegava 2 ou 3 filhos, vestia-lhes as melhores roupas e fazia uma longa preleção sobre o comportamento que deveriam ter. Levava sempre 2 cestas cheias de pãezinhos para o pai e o irmão mais velho. Era um dia muito importante para ela. Tenho a impressão de que fazia de tudo para mostrar à família como estava bem, fazendo parte da família Li. Saímos de casa antes de 7h30 para pegar o ônibus das 8 horas em direção à cidade. Velho e mal conservado, o ônibus sempre passava apinhado de gente. Em geral, íamos sentados no colo um dos outros durante a viagem de 1 hora, já que os mais velhos tinham a preferência nos assentos. O ônibus rangia aos solavancos. Rodava tão devagar que as rodas pareciam prestes a se soltar. E o motor dava a impressão de que ia parar de funcionar a qualquer momento. Para abrir e fechar a porta era preciso puxar com força. A cada parada, os passageiros se acotovelavam, tentando entrar ou sair, e muitos acabavam passando do ponto. Houve uma vez em que precisamos todos completar a viagem a pé, porque o ônibus quebrou no meio do caminho e o que veio em seguida estava ainda mais cheio. Depois que a mãe da minha Nian morreu, meu avô tornou a se casar, dessa vez com uma jovem camponesa com a idade da filha, e mudou-se com a família para a cidade de Qingdao. Dias melhores o aguardavam. O pessoal da cidade pagava bem mais por seus serviços de carpintaria. Ele foi morar em um apartamento de 2 cômodos, no último piso de um antigo prédio de concreto de 3 andares, que parecia a ponto de desmoronar. As escadas, muito gastas, provavelmente não recebiam um ademão de tinta desde a construção. O quarto em que dormiam meu avô e a esposa dele era um pouco maior que o outro, onde dormiam o meio-irmão e a meia-irmã da Nian. Em uma pequena cama dupla, feita em casa, não havia armários. Roupas e outros objetos ficavam embaixo das camas, pendurados no teto ou do lado de fora cobertos com plástico. As 20 famílias que moravam no mesmo piso dividiam 2 banheiros, um para homem e outro para mulheres. Cada banheiro tinha 2 privadas, buracos no chão, sempre com um cheiro horrível, que dava para sentir do apartamento de meu avô, o mais afastado. Eu nem queria imaginar como seria aquele cheiro no verão.
Nossa visita era sempre no Ano Novo Chinês, quando fazia frio. Uma das privadas estava sempre entupida e, às vezes, as duas, fazendo transbordar e descer pelas escadas o que havia dentro dela. Quando sentia vontade de urinar, eu sempre dava um jeito de ir até a rua. O cheiro de privada não era o único que tínhamos de suportar ali. Meu avô e a mulher dele fumavam um cachimbo sem parar, e os 2 pequenos cômodos estavam sempre tomados pela fumaça. Felizmente não ficávamos muito tempo. Na verdade, provocávamos isso fazendo muito barulho enquanto os adultos conversavam. Às vezes, o avô dizia a Nian para controlar seus moleques indisciplinados. No entanto, o mau comportamento nunca nos trouxe problemas. A Nian ficava tão aliviada quanto nós por deixar aquele lugar fedorento e miserável. A segunda parada era na casa do mais velho dos irmãos homens da Nian, o grande tio. Ele tinha 3 anos a menos que ela e os 2 eram muito apegados. O grande tio era o homem mais instruído da família da Nian. Politicamente bem informado, trabalhava como chefe do departamento de publicidade da divisão de materiais de construção em Qingdao. Tinha um filho e 2 filhas. Seu padrão de vida era muito superior ao nosso e considerávamos seu apartamento de 3 cômodos o máximo do luxo. O grande tio gostava muito de jogar cartas e também de brincar, de adivinhar palavras com os adultos. O perdedor era obrigado a beber vinho de arroz, e quanto mais bebia, mais errava. As crianças formavam um círculo, torcendo pelo adulto de sua preferência. Ganhei, beba, beba, dizia o grande tio. Quando o oponente não concordava, os 2 começavam uma discussão acalorada. Em geral, acabavam gritando tanto que as mulheres tinham de pedir que se acalmassem. Mais tarde, eu perguntava ao grande tio que história representava cada palavra. E ele às vezes me contava uma fábula conhecida. Era um ótimo contador de histórias, divertido e espirituoso. Talvez por isso fosse o chefe do departamento de publicidade. O 15º dia marcava o fim do Ano Novo Chinês e o reinício de nossa vida de dificuldades, por isso era sempre temido. Segundo nos diziam, aquela noite era tradicionalmente apreciada pela família do imperador como a Noite das Luzes. Pequim e outras cidades grandes acendiam muitas luzes e soltavam muitos fogos de artifício. Mas o máximo que podíamos fazer era acender tochas de cera e andar em volta da casa iluminando tudo para afastar os maus espíritos. Nosso quarto tio gostava de preparar as tochas. Nós recolhíamos gravetos, que ele amarrava bem apertado com pedaços de tecido de algodão branco, mergulhando a ponta em um pote de cera derretida. Às vezes, quando nos comportávamos bem, ele nos deixava fazer esta última parte. Eu gostava de observar a cena, a cera endurecendo na ponta do maço de gravetos, e gostava ainda mais de correr com a tocha nas mãos, projetando formas diferentes no escuro. Minha forma favorita era a de um dragão e eu girava, fingindo ser a tocha uma arma encantada de Kung Fu. Nossos pais sempre nos avisavam para manter as tochas longe das pilhas de grama ou de feno seco, usadas para acender o carvão e estocadas por todas as famílias na área em frente da casa. Lembro-me de uma vez em que a casa de um vizinho quase pegou fogo por causa de um menino de 5 anos que se escondeu no monte de feno, levando com ele um incenso aceso. O garoto escapou por pouco de morrer queimado. As únicas férias que o nosso dia se permitia eram durante o período do Ano Novo Chinês. Como nessa época fazia um frio terrível e os campos congelavam,
Não havia muito a fazer em nosso pequeno pedaço de terra. Nossa principal atividade ao ar livre, então, era soltar pipa. Eu não costumava ficar com os outros meninos. Para eles não passava de brincadeira, mas para mim era especial. Minha pipa era a mensagem que eu enviava aos deuses, meu canal secreto de comunicação. O Dia era um especialista na confecção de pipas de formas muito simples. Um quadrado, uma estrela de 6 pontas, uma borboleta. Ele usava uma faca chinesa antiga, do tamanho de um canivete suíço usado pelo exército, para cortar tiras de bambu bem fininhas. Então, amarrava os cantos com linha e colava papel de arroz sobre a estrutura. Para equilibrar o peso, pendurava tiras compridas de tecido formando a cauda. Qualquer coisa que conseguíssemos encontrar e emendar era usada como linha de pipa. Eu adorava fazer pipas com o Dia. Aqueles eram dos poucos momentos de brincadeira que eu podia passar junto dele. Íamos para os lados da colina do norte. Sentávamos perto um do outro e ele me contava histórias de quando era criança. Eu desejava que aqueles momentos especiais nunca terminassem. Naquela época do ano, os campos ficavam cobertos por uma camada grossa de neve. O vento uivante gelado me cortava a pele, como pequenas facas afiadas. Os campos, como sempre, cheiravam a fezes humanas. O Dia me ajudou a empinar a pipa e se preparou para ir embora. Tudo bem, então? Vou para casa, tenho trabalho a fazer. Dia, me conta uma história antes de ir. Já contei todas as que eu sabia. Conta outra vez o sapo no poço, por favor, pedi. Ele se sentou perto de mim, passou o braço pelos meus ombros e começou. Era uma vez um sapo que vivia em um poço pequeno, mas muito fundo. Ele não sabia nada do mundo. O poço e o pedaço de céu que conseguia ver eram o seu universo. Um dia ele encontrou outro sapo que vivia do lado de fora. Por que não desce e vem brincar comigo? É divertido aqui, convidou. O que tem aí embaixo? Perguntou o outro. Tudo. Água, correntes subterrâneas, estrelas, às vezes a lua e até objetos voadores que vêm do céu, respondeu o sapo do poço. O sapo da terra suspirou. Meu amigo, você vive confinado. Não sabe o que tem no mundo. O sapo do poço não gostou de ouvir aquilo. Não me diga que existe um mundo maior do que o meu. Meu mundo é grande. Aqui vemos e sentimos tudo o que o mundo tem a oferecer. Não, amigo. Você só consegue ver o mundo pela abertura do poço. O mundo aqui fora é enorme. Gostaria de lhe mostrar o quanto é grande, rebateu o sapo da terra. Agora sim, o sapo do poço estava zangado. Não acredito, você está mentindo. Vou perguntar ao meu pai. E contou ao pai a conversa que tivera com o sapo da terra. Filho, seu amigo está certo. Ouvi dizer que existe um mundo muito maior lá em cima, com muito mais estrelas do que podemos ver daqui. O pai respondeu com tristeza na voz. Por que nunca me disse isso? O sapinho perguntou. Para quê? O seu destino é aqui embaixo, neste poço. Não há como sair daqui. Eu consigo sair, vou lhe mostrar, argumentou o sapinho. Ele pulou e saltou, mas o poço era muito fundo e a terra estava longe demais. Não adianta, filho. Eu tentei a vida toda. Seus avós fizeram o mesmo. Esqueça o mundo lá em cima. Contente-se com o que tem ou vai viver infeliz. Quero sair, quero ver o mundo grande lá fora.
O sapinho chorava decidido. Não, filho, aceite o destino. Aprenda a viver com o que lhe foi dado, continuou o pai. Assim, o pobre sapinho passou o resto da vida tentando escapar do poço escuro e frio, mas não conseguiu. O grande mundo lá em cima continuou sendo apenas um sonho. Pai, estamos em um poço? Perguntei. Ele pensou por alguns instantes. Depende do ponto de vista. Se você olhar este lugar de cima para baixo, então estamos sim em um poço. Mas se olhar de baixo para cima, não. Você diria que estamos no céu? Não, definitivamente não. Muitas vezes pensei naquele pobre sapo e me senti triste e frustrado. Vivíamos todos presos em um poço também, e não havia saída. Então usaria minhas pipas para enviar mensagens aos deuses. Entrei em uma vala para me proteger do vento gelado, levando comigo dezenas de tirinhas de papel. Peguei uma tira, molhei as pontas com saliva e a prendi na linha, deixando que o vento forte a levasse até a pipa. O pedido que fiz naquela primeira tira foi vida longa e felicidade para minha Nian. Expliquei aos deuses que ela era a Nian mais bondosa e esforçada que podia existir, e por isso merecia viver melhor, sem tanta pobreza. Desafiei os deuses dizendo que, se eles realmente existiam e eram tão poderosos quanto me haviam contado, deveriam mudar a situação da Nian, garantindo-lhe a felicidade. Às vezes, eu me zangava com os deuses, acusando-os de não serem justos. Em seguida, arrependia-me e pedia perdão. O segundo pedido foi pela saúde do dia. O mais importante de todos, porém, foi o último pedido. Enrolei uma terceira tira de papel em volta da linha e desejei sair do poço escuro e profundo. Confessei aos deuses meus sentimentos mais íntimos. Disse que sonhava com coisas lindas que não possuía. Pedi mais comida para minha família. Pedi que me tirassem do poço e que eu pudesse ajudar meus pais e irmãos. Minha imaginação viajou para longe, muito além da pipa, até um lugar especial e só meu. Quase sempre minhas mensagens ficavam presas nas emendas. Eu tinha de sacudir a linha para soltá-las. Às vezes havia tantas mensagens e custavam tanto a chegar junto da pipa que eu era o último a deixar os campos gelados da colina do norte. Mas minha imaginação sempre foi mais forte do que o frio. Era ela que me mantinha aquecido o coração e vivas as esperanças.